capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí agora, preste atenção no ensinamento, porque essa palavra vai abrir os seus olhos e você com certeza vai viver vitórias na sua vida nesses 12 domingos dessa campanha dos heróis da fé em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus vai abençoar bastante. Abra aí, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, para a glória de Deus. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá? Hebreus capítulo 11, o versículo é o 1. Olha o que diz aí, pessoal. Diz assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Amém? Agora nós vamos ver na linguagem de hoje, que fica bem mais explicado e mais fácil de nós entendermos. Diz o seguinte: a fé é o quê? Certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos o quê? Ver. Amém? Entenda isso. A fé, como está bem claro aí, o firme fundamento é a certeza. É aquela certeza, aquela convicção, posso dizer até aquela positividade dentro de você, que você vai receber aquilo que você pediu. Isso é a fé. Se a fé é a certeza, quem duvida não tem fé. Se a fé, ela é um sentimento de positividade que vai dar certo, a dúvida, a incredulidade é oposta da fé. Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, mas com as suas obras não mostra que tem fé. E a fé sem obras é o que, pessoal? É morta, a palavra de Deus já disse. Então, fé é essa certeza. Eu tenho certeza que nesses 12 domingos da vitória dos heróis da fé, Deus vai abençoar muitas pessoas aqui nessa igreja. E eu só não digo todos, porque eu não posso colocar a tal da fé no seu coração. Mas se eu tivesse esse poder, eu colocaria a fé no coração de todos vocês aqui, para que você também cresce e recebesse o milagre de Deus. Mas essa função é sua, de exercitar a sua fé. Alguns podem dizer, pastor, eu já fui uma pessoa de fé e hoje eu não sou mais. É igual a pessoa que fica internada. A pessoa que ela ficou internada, se você já ficou, sabe que é verdade. A pessoa que ficou internada por muitos dias, deitada naquela maca, naquela cama, quando ela vai levantar, ela não tem força nas pernas. É assim ou não é? O músculo, né, as pernas, a parte do corpo, os membros do corpo, acabou ficando atrofiado. Não é assim? E aí a pessoa tem que começar a aprender tudo de novo, a exercitar, para o músculo não se atrofiar. A mesma coisa é a fé. Se você não exercita a sua fé, se você não movimenta ela pode também atrofiar. E talvez você, cristão, de alguns anos já, você já foi de fé, mas hoje não é mais. Por quê? Porque você não exercitou a sua fé. Você até recebeu e teve, mas por não exercitá-la, você acabou ficando um incrédulo mesmo dentro da igreja. Acabou virando uma pessoa negativa mesmo dentro da igreja. Acabou virando uma pessoa que desconfia de tudo e de todos, mesmo dentro da igreja. E não consegue acreditar nos propósitos mais. Não consegue acreditar nas campanhas, não consegue acreditar às vezes nem na palavra que o pastor está ministrando sobre a sua vida, você crê mais. Às vezes até com a boca diz, amém, glória a Deus, eu creio, Deus vai dar vitória, mas lá dentro do coração a pessoa não consegue acreditar.
Então a fé, ela é uma certeza que você tem que ter dentro de você, de que vai dar certo, de que vai ter resultado, de que aquilo que você pediu a Deus, determinou, você vai receber em nome de Jesus. Amém, pessoal? Isso é a fé. A palavra de Deus diz, na linguagem de hoje, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Diga glória a Deus. Mas tem gente que não está esperando mais. Você pediu algo, espera que vai acontecer. Tem coisa que é na hora, tem coisa que é depois de um tempo, tem coisa que às vezes é anos, que foi o caso de Abraão. Ele recebeu a promessa, mas só recebeu depois de 40 anos a promessa que ele seria pai, e já estava com 100 anos de idade. Impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Não importa o que você pediu e determinou, a certeza que é a fé dentro de você é o que faz o milagre ser operado. Jesus sempre operou milagres e disse: a sua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. E hoje também é a sua fé que vai fazer o resultado na sua vida. O pastor pode até ter fé, mas se você não ter fé, um milagre não acontece. Porque a Bíblia diz: o que dois ligar na terra, será ligado aonde? Então eu estou na fé, e você está na fé, um milagre desce do céu para a sua vida. Mas se eu estou na fé, e você não está na fé, nada acontece. Porque tem que ser dois, no mínimo dois. Ou seja, o pastor e você. Você creu? Eu estou aqui na fé. Quem está na fé também? Então nós vamos juntar hoje a nossa fé e vai dar tudo certo, porque a fé é essa certeza que nós temos, que vamos receber as coisas que nós pedimos e que estamos esperando. Deus, Ele vai fazer e nós vamos receber em nome de Jesus. Amém, pessoal? E diz mais, a fé também é a prova de que existem coisas que não podemos o quê? O que é fé também? Eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo Deus operar, eu não estou vendo o milagre, mas eu creio que eu vou ver. Eu creio que Deus já está operando, eu creio que Deus já está agindo. Diga glória a Deus. Olha que coisa bonita, vamos aprender, vamos lá? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos o quê? Nós não sabemos como Deus faz, mas Ele faz. Como que Deus faz uma cirurgia de tirar um nódulo, um caroço, um problema no corpo da pessoa sem abrir? A gente não sabe como Ele faz, mas Ele faz. A gente não sabe como Deus Ele coloca força nas pernas de uma pessoa que nunca andou, que é o caso dos paralíticos de nascença. E na hora as pessoas começaram a andar. Irmãos, no mínimo era aí 1 ano, né? Para aprender a andar, até porque as pernas dessas pessoas normalmente são fininhas, não é assim? São fininhas por não exercitar, não tem músculo. Mas Jesus declarava a vitória, falava: levanta e anda. E o paralítico de nascença levantava e andava, mesmo com as pernas magrinhas. Era impossível. Quem olhava falava: não vai dar. Mas ele andou. Andou ou não andou? Andava ou não andava? A mesma coisa é hoje. Não olhe para a sua condição, não olhe para a sua capacidade, olhe para a condição de Deus, para a capacidade de Deus, para o poder de Deus, para o tamanho que Deus é, para o tamanho do poder que Deus tem. E olhando para Ele dessa forma, você vai ter a certeza que vai conseguir, porque não depende de você, depende de Deus. Você tem fé, Deus opera. Você crê, Deus age. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: é isso que você precisa. Fala para ele: se você precisa ter fé, essa certeza é uma desconfiança danada. Pastor fala: eu vou te dar isso e vai funcionar. Até parece que isso aqui vai funcionar. Isso aqui vai funcionar, não vai funcionar nada. Hoje mesmo eu vou entregar para você o escudo da fé. É algo simbólico. Aqui, ó, bem pequeno aqui, ó. É o escudo da fé, algo simbólico. Mas tem que pensar: isso aqui não vai me dar fé nada. Você não crê? Como é que Deus vai poder te dar fé? O pastor fala: vem que eu vou passar o manto sagrado, vem que eu vou dar o sal, vem que eu vou dar o lenço, vem que eu vou dar o azeite, vem que eu vou dar isso, Deus vai operar. A pessoa fala: até parece que isso aí vai me curar.
Até parece que isso aí vai poder me salvar, que isso aí vai poder fazer um milagre. Irmão, cuspe também não cura ninguém. Mas Jesus cuspiu no chão, pegou a terra, passou nos olhos do cego, ele lavou e foi curado. Você tem que entender que é ato de fé. Amém, pessoal? Se você não crê nos atos de fé, você nunca vai viver milagres. Porque os homens que viveram milagres, eles creram nos atos de fé. Quantas vezes a água estava amarga e os homens de Deus recebiam a direção do Espírito Santo: pega um pouco de sal e joga na água amarga e vai ficar doce. Você já colocou sal na água? Já colocou sal no café? Sem querer, querendo? Ficou doce? Pois é, mas o profeta provocou o milagre. As águas estavam amargas, colocando sal ia ficar mais o quê? Amarga. Mas ele provocou, ele falou: vou mostrar para vocês que o poder de Deus é grande. Jogou sal e falou: hoje Deus está sarando essas águas. E quando ele falou isso, ele falou: pode beber agora que está boa. Não foi só ele que teve fé, quem bebeu também teve. Porque a mesma pessoa que bebeu e estava amarga, quando ele falou: pode beber que está doce, eles foram com fé e falou: agora está doce. Bebeu e falou: está doce. Aí todo mundo foi beber. Diga glória a Deus. Irmão, sal não deixa água doce, mas naquele dia deixou. Isso se chama atos de fé. Da outra vez a água também era amarga, estéril, e Deus falou ao coração do homem de Deus: joga um pedaço de lenha. E ele pegou um pedaço de lenha, jogou na água e declarou que ia ficar boa. E aí as pessoas beberam, a água ficou boa também. Diga glória a Deus. As águas do Jordão não são mais milagrosas do que a água aqui da Sabesp, do rio não sei de onde. Não é do que o rio Guarapiranga, seja onde for. Não é mais poderosa. Mas o profeta falou: se você mergulhar 7 vezes no rio Jordão, Naamã, você vai ser curado dessa lepra. E ele mergulhou 7, não era nenhuma, era 7. Se fizesse 8 não dava certo, 6 não. O homem de Deus falou: é 7. Mergulha 7 que vai ser curado. Na primeira mergulhou nada, segunda nada, terceira nada, sexta nada. Na 7ª, quando ele saiu da água, já estava totalmente purificado, não existia mais lepra. Diga glória a Deus. Quem crê nesses milagres? Jesus continua fazendo isso nos dias de hoje. Mas nós precisamos ter essa fé, que é a certeza. Amém, igreja? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, não sabemos como Deus faz, não vamos até mesmo ver o anjo, ver Deus agindo, mas Ele vai fazer. Quem está crendo nisso? Como Ele vai fazer? Não sei, mas Ele vai fazer? É isso. Isso é a fé. Quem tem essa certeza? Então levante a mão e diga: Jesus, eu não sei como o Senhor vai fazer aquilo que eu pedi, mas eu tenho certeza, vai acontecer. Diga glória a Deus. Seu coração está se enchendo de fé, sim ou não? Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você tem que ter essa certeza. Para isso, para de andar com quem é menos. Lembra daquela palavra? Quem lembra? Não pode esquecer dela. Quem é mais anda com mais para dar mais. E se o mais anda com menos, dá menos. Ainda que ele é mais, andou com menos, vai dar menos. E se o menos andar com quem é mais, vai dar menos também. Pastor, e quem é menos? Está ferrado na vida? Não, quem é menos anda com menos, porque o menos fé com menos fé acaba juntando e fica mais. É assim ou não é? É a matemática de Deus, irmão. Não, pastor, não é de Deus não. Irmão, tudo quem criou foi Deus. Até o que o homem fala assim: eu fiz isso, não foi ele. Foi Deus que deu a sabedoria para ele fazer. Senão ele não tinha conseguido fazer nada. Diga glória a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém, igreja? E Ele pode fazer na sua vida. Olha o que diz no versículo 2. Na tradução que estamos acostumados aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Para entendermos melhor ainda do que já está explicado, versículo 2 e 3 ali, ó: foi pela fé que as pessoas do passado, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles que nós conhecemos, vidas de vitória, conseguiram
a aprovação de Deus. Eles receberam a promessa, pediram algo a Deus e Deus aprovou. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar, porque Deus assinou embaixo, Deus aprovou. Como que eles conseguiram a aprovação? Como? Foi pela... A resposta está lá. Entenda uma coisa é você ser santo, outra coisa é você ter fé. Que isso, pastor? Verdade. Tem muita gente de Deus, como teve homens e mulheres de Deus na Bíblia, que eram de Deus, eram honestos, retos, santos, mas morreram com doença. E teve outros que não aceitaram a doença e receberam o milagre. Ô pastor, qual a diferença? Foi pela... Tem gente que crê no céu, mas não crê que o reino do céu já chegou. Tem gente que a fé dele é: ai, Jesus, volta logo para eu subir, porque eu quero ir para aí no lugar que não tem dor, que não tem choro, que não tem sofrimento. Mas quando Jesus veio pregar, ele não falou assim, ó, arrependei-vos, porque você vai para o reino do céu se arrepender. Não, ele falou: arrependei-vos, porque é chegado. Não vai chegar, é chegado. Nós já temos que viver o melhor de Deus aqui, mesmo no mundo atormentado, violento, um mundo terrível como nós vivemos, por causa das pessoas que têm demônios na vida dela, mas se forem libertas também vivem uma bênção, como nós estamos vivendo uma vida abençoada. Amém? Tem solução para eles ainda, em nome de Jesus, mas tem que aceitar a palavra. Se ficar igual muitos ficam aí, não, eu não quero, vai ficar sofrendo mesmo, e o demônio vai tomar conta, e a pessoa que o demônio toma conta, até ela duvida do que ela pode fazer. Quando a pessoa toma conta de uma pessoa, irmão, ela faz coisas terríveis. Mas por que eu estou falando isso? Que mesmo no mundo atormentado, nós podemos viver uma vida de paz, uma vida abençoada, uma vida de prosperidade. Como, pastor? Se arrependendo, porque o reino de Deus é chegado no reino, é chegado a vós. Não vai chegar, é chegado. Amém? Jesus, o João Batista, começaram a pregar assim: arrependei-vos, porque é chegado. Você já tem que viver o melhor aqui, meu irmão. Diga glória a Deus. Porque lá no céu você não vai precisar de fé, porque lá no céu você já vai ver tudo. Não precisa crer, você já está vendo. Ou você vai chegar lá, olhar para Jesus: ô Jesus, estou vendo você, mas não acredito em você não. Não tem como não acreditar, você vai ver Ele. Então lá você não precisa de fé. É aqui agora que você precisa de fé para viver o melhor de Deus, para viver o reino do Senhor. Como que os heróis da fé que nós vamos ver nesses 12 domingos, eles venceram? Pela fé. A palavra está dizendo, versículo 2: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Versículo 3 diz: e é também pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não. Deus não pegou um desenho, olhou e falou: vou fazer o mundo desse jeito. Não, tudo que foi criado aqui nunca existiu. Irmão, olha o poder da fé. A fé, ela faz ser criado e aparecer até o que nunca existiu. Não existia a luz, mas Deus disse: haja, e houve luz. Jesus também disse: tudo o que você disser lhe será feito. Mas você tem que falar ou seja, com aquela certeza. Por que você fala que vai acontecer? Porque eu tenho fé, eu tenho essa certeza. Eu estou falando e vai acontecer. Como a irmã Fátima contou aí agora. Eu fiz isso aí em fevereiro realmente. As pessoas saindo, eu falei: o que você quer que Deus faça? Tal, né? E fui perguntando ali: está trabalhando? Está no quê? Então vai vender muito, então vai fazer bastante contrato, então vai fazer isso. E fui abençoando. E ela falou realmente.
Eu falei, então é seu milagre. Coloquei a mão na cabeça. Que 2 ligados na terra, está ligado no céu. Tem que acreditar. Irmão, eu estou aqui na fé. Você tem que estar aqui na fé também. Porque senão a minha oração não vai chegar até você. Eu posso até pedir, Deus abençoe todos aqui, mas os anjos de Deus vêm, porque enquanto estamos orando, e agora, os anjos de Deus estão passeando aqui. A gente não vê, mas Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O próprio Senhor Jesus está no nosso meio, porque Ele disse, aonde estiver 2 ou mais, eu estarei presente no meio deles. Jesus está aqui agora. O Espírito de Deus está aqui. Os anjos de Deus estão aqui para ministrar a bênção na sua vida. Mas Ele olha para o seu coração, porque Ele não vê a sua boca, Ele vê o seu coração. E Ele ainda encontra o coração incrédulo. E aí Ele não pode operar. Porque você ajudaria alguém que duvida de você? Alguém pede para você ir no mercado. Você vai. Aí você traz a notinha e o troco certinho. E a pessoa fala assim, não, mas não é possível, está esse preço não. Não, está errado isso aqui. Não, você fez alguma coisa. Não, eu acho que você está até me roubando. Se a pessoa desconfiar de você e pedir para você ir no mercado para ela de novo, você vai? Você fala, agora vai você não acha que eu estou te roubando? Vai lá e vê o preço você. Vai lá agora, vê a notinha, vai lá você. É o que Deus está fazendo com muitos. Estão duvidando? Deus deixou você viver sozinho. Você até está na igreja, mas você está vivendo do seu jeito. Você está vivendo, você está conquistando as coisas pela sua força. E a sua força, a pessoa mais forte, ainda é uma força muito pequena, perto da força de Deus. E por isso, você está cansado. Você está desgastado. Você está quase desistindo. Você não aguenta mais nem vir para a igreja. É muita luta, pastor. É muita prova, eu não aguento. Porque você está lutando com as suas forças. Quando você ter fé em Deus, Ele vai lutar as suas guerras. Ele vai resolver os seus problemas. Ele vai dar a solução. Porque Ele faz acontecer e aparecer até aquilo que nunca existiu. Ou seja, seu marido nunca foi uma bênção, mas Ele faz ele ser uma bênção ainda que ele nunca existiu desse jeito. Ainda que sempre foi uma coisa terrível, Ele faz. A esposa, o filho, a família, o pai, a mãe, Ele faz uma coisa que você nunca viu, porque o mundo foi criado de coisas que nunca existiram. Mas Deus pela fé foi falando, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e Ele foi falando, e as coisas foram acontecendo. E o mesmo poder Jesus nos deu, para falar também e acontecer. Você está determinando algo? Fica firme e vai acontecer. Vai dar certo. Não retrocede a sua determinação por causa da dificuldade, por causa do tamanho do problema, por causa da sua capacidade. Não é a sua capacidade, é a de Deus. Deus, Ele chama, não é os capacitados, Ele chama os esforçados, Ele chama aquele que crê, Ele chama aquele que acredita. Tem alguém com fé aqui hoje? Então você vai ver até o que você nunca viu acontecendo na sua vida. Porque no versículo 3 ele disse: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não. Tudo que a gente vê hoje não existia, mas foi pela fé que aconteceu. Olha o poder da fé. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de condição, você não precisa ter capacidade, você não precisa fazer sempre ali, eu tenho que ser isso. Não, você precisa de fé. Se você tiver fé, essa sua fé vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar, vai te colocar em posição de honra que você nunca imaginou estar. E essa fé é que vai te levar para o céu e fazer você receber também a coroa da vida. Por isso, seja uma pessoa de fé. Não duvide. É palavra de Deus, é coisa de Deus, é o homem de Deus que está falando. Eu creio, eu acredito, eu vou fazer e vai dar certo, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Agora,
nós vamos começar a ver que você entendeu o que é fé, amém? Nós vamos começar a ver exemplos desses homens que foram heróis da fé. Eles venceram no passado, mas por que eles venceram? Aí mesmo, na continuação, Hebreus capítulo 11, que estamos, só que no versículo 4, diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Na tradução da linguagem de hoje fica melhor, e diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício que foi maior? Não, foi melhor. Uma coisa é maior, outra coisa é melhor. Não é porque é maior é o melhor. Porque tem gente que, no caso de hoje, como damos dízimos e ofertas, tem gente que às vezes deu R$1.000 de oferta, mas poderia dar 10.000. E tem gente que ganhou R$200 só e deu R$100 de oferta. Quem deu o melhor? O que deu 100. Porque o que deu 1.000, ele poderia dar 10.000. E o que deu 100 não poderia, porque ele ganhou 200, ele ficou só com os outros 100. Se tirou o dízimo ainda, ficou com 90. Ele não poderia, ele deu a mais do que ele poderia. Não é o maior, é o melhor, o seu melhor. Por que Abel, ele foi considerado um herói da fé? Como diz ali, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. E pela fé também, ele conseguiu a aprovação. Deus aprovou o que ele fez. O negócio não é fazer, o negócio é Deus aprovar o que você faz. É Deus aprovar o seu pedido. É Deus aprovar a sua oração. Ele sabe por que você está pedindo algo. E Ele não vai te dar para maldade. Ele vai te dar para algo que seja bom, que seja útil. Algo que não vai só beneficiar você, mas as pessoas à sua volta também. Tem que ser bom para você, para Deus e para as pessoas ao seu redor. Senão Deus não faz. Pela fé, Abel, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ô pastor, como assim? O espírito dele baixa e a gente fala? Não, não é isso. Isso é Satanás. Isso é demônio. Se você foi em um lugar um dia e baixou lá com a voz do seu parente, é o demônio que sabe imitar muito bem. Não tem ser humano que sabe imitar? Irmão, se o ser humano sabe imitar, o demônio não sabe imitar? Ele sabe imitar a minha voz, sabe imitar a voz do meu avô, da minha avó. Aí a pessoa com saudade vai lá consultar. Não tem nada a ver, isso é macumba. Sai fora, isso é demônio. Abel, ele está falando até hoje como agora. Ele morreu há muitos anos. E até hoje estamos falando dele. Por quê? Porque ele venceu pela fé. Mas nós vamos entender o que aconteceu, porque aqui está resumido. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Aí nós vamos ver o que aconteceu de verdade. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve quem? Caim. E disse: alcancei do Senhor o varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias
que Caim, quem? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para quem? De quem foi a ideia? De Caim. A ideia foi boa? Isso, grava isso. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e caiu-lhe o seu semblante. De quem foi a ideia de dar oferta? Ideia boa, só que executada errada. Você pode ter a melhor ideia, se você executar ela errada, a melhor ideia vira um erro. Caim teve uma brilhante ideia. Nessa época, irmão, não tinha Bíblia, não tinha mandamento, não tinha nada. Ele, por conta própria, ele colheu os frutos da terra, era lavrador, colheu as coisas boas, e ele pegou ali algumas coisas e foi oferecer para Deus. Abel viu e falou: o que você vai fazer? Eu peguei umas partes aqui para dar para Deus. Ele falou: legal, vou fazer também. Só que quando os dois levam, no mesmo dia, os dois levaram oferta. Mas Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. Ele gostou da de Abel e não gostou da de Caim. Está tudo escrito aí, nós vamos entender. Versículo 3: o tempo passou, olha ali comigo. Um dia Caim pegou alguns, isso aí que está o negócio. O segredo está aí, você vai entender. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Pegou alguns, vou pegar esse aqui, acho que ele gosta disso. Ele fez a feira, sabe a feira? Ele fez a feira para Deus. Acho que ele gosta de mexerica, acho que mamão ele não curte, não vou levar. Vou levar isso aqui, tal. Ele escolheu o que dá para Deus. Ele falou: isso aqui não. Isso aqui, e escolheu lá. Pegou alguns. Já o Abel, a ideia foi de quem? A ideia foi de Caim. Mas Abel viu a ideia boa. Essa é a diferença. Caim teve até a ideia, mas não executou direito. Abel não teve a ideia, mas ele pegou a ideia do irmão e executou do jeito certo. E quem tem sucesso é quem executa da maneira correta. Não é quem teve ideia. Tem que executar do jeito certo. Abel, por sua vez, pegou alguns produtos? Não. Ele pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Por isso o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Por que isso? Você vai entender. O dízimo e a oferta pertence a quem? Mas não é por causa do mandamento, é por causa da gratidão, é por causa do temor, é por causa que você é tão grato que Deus fez que você faz isso. Caim também estava grato. E ele também pegou e colocou no altar para o Senhor. Só que a diferença é que ele pegou alguns produtos, ou seja, ele não teve o zelo de separar a primeira parte para Deus. Você recebeu 100, a primeira parte dali é os 10% do Senhor. Não é a última coisa a se fazer. Preste atenção nisso, porque talvez você é dizimista e ofertante, mas não está prosperando porque você está dizimando e ofertando igual Caim, e não como Abel. Não é só pegar 10% e uma oferta e colocar no altar.
É como eu preparo esse dízimo e essa oferta para entregar no altar. Quando Abel viu ele fazendo, e viu as frutas, viu os legumes que ele preparou, falou: rapaz, você vai entregar isso para Deus? Falei: não, não vou fazer assim não, eu vou até dar, mas eu vou pegar, como ele disse ali, ó. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Quem deu o rebanho? E aquele rebanho agora era dele. Ele falou: o primeiro que nascer, ou seja, a primeira parte que Deus multiplicou aqui é do Senhor. E ele teve o cuidado de não entregar o carneiro inteiro, mas aqui diz que ele ofereceu as melhores partes ao Senhor. Você já fez feijoada? Quem já fez feijoada? Tem gente que gosta de orelha, né? Orelha, rabo, tripa, sei lá mais o que, língua, pé. Deus me livre. Para mim, feijoada tem que ter linguiça calabresa, um belo de um jabá. É jabá que fala, né? Um jabazão, uma costelinha e só. Não vem com orelha, com rabo, com chifre, com sei lá o que mais não. É o que Abel fez. É como se o Senhor Deus fosse almoçar na casa dele um sabadão. E sabadão é dia de feijoada. E ele preparou para Deus, mas ele falou: não vou colocar a orelha de porco, não vou colocar a língua de porco, não vou colocar o rabo do porco, nem o pé do porco. Eu vou colocar as melhores partes do corpo ali, uma linguicinha tal. Vou fazer um negócio maneiro. Amém? Já o Caim: não, coloca a orelha, coloca a língua, coloca tudo aí, vamos embora. Ele também fez, só que ele fez de qualquer maneira. Ele não tirou a primeira parte. Ele já tinha colhido outros frutos, e ele resolveu pegar uma parte lá que talvez sobrou, sei lá, que não ia fazer falta, e deu para Deus. O cuidado que você tem que ter é esse. Você recebeu qualquer coisa, a primeira parte é do Senhor. Você não pode receber e falar assim: ai, glória a Deus que eu recebi, vou passar ali na quitanda agora, vou passar ali no mercado, vou ali no açougue, vou ali na padaria. Ai, e hoje no celular você vê mais rápido ainda, não é? Está dentro do ônibus, confere as 10 vezes. Ai, meu Deus, tomara que caia hoje, tem que cair hoje. Cai, você fala aleluia, já aperta o botão ali do ônibus, já fala: motorista, vou descer aqui no mercado, vamos passar aqui no mercado. Vai lá, moça, passa aqui o cartão. Não, né? Vai lá, compra o gás que acabou, compra água, compra o chocolate das crianças, compra brinquedo, compra isso, compra aquilo. E aí domingo você vem para a igreja e o pastor fala: é hora dos dízimos. Você fala: ixi, nem lembrei, ó. Já acabou, não lembrei. Meu Deus, ô Jesus, perdoa, só entende, né? Só entende. Ele não entendeu Caim. Ele recusou Caim. Cuidado para Deus não estar recusando. Caim deu para Deus, mas Deus recusou. Eu já reparei, tem muita gente que dá, e tem gente que dá assim, ó: obrigado, Jesus, e coloca com todo carinho. E eu já vi gente dando assim, ó: irmão, isso aqui não é um balde de lixo, isso aqui é um gasofilácio, é o lugar de colocar o seu melhor a Deus. Isso aqui não é um palco, isso aqui é um altar, é lugar de sacrifício, é lugar de adoração, é lugar de renúncia,
é lugar de depositar a sua fé nesse altar. Já teve pessoas, falei de manhã e falo agora, que colocaram, e são pessoas que não têm tanto entendimento, mas veio assim, ó, eu vi, veio assim, colocou aqui e depois, ó, fez o sinalzinho da cruz. A gente que saímos da religiosidade, a gente sabe que isso aqui é desnecessário. A Bíblia não manda você fazer isso. Isso aqui não vai te proteger. Mas eu entendo essas pessoas, porque o temor delas é tão grande, e mesmo sem tanto entendimento, elas colocam no altar e falam: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está abençoado, eu creio que Deus vai prosperar. E o outro, que acha que é mais espiritual do que aquele que faz sinal de cruz, chega assim e fala: tá, o importante é dar. Não, o importante não é dar. O importante é como você dá. Amém, pessoal? Olha a diferença de Abel para Caim. Ele teve o cuidado de separar a melhor parte para entregar para quem? Para Deus. Quando você receber qualquer coisa, olha aqui para mim, tenha o cuidado de separar a primeira parte e de separar a melhor oferta para Deus. Fala para o seu irmão: Deus está vendo. É isso que nós temos que entender. Deus está vendo. O que você está dando está ajudando a igreja? Sim, mas não é só ajudar a igreja. Por isso que eu estou tendo esse cuidado de dar essa palavra para você, porque o dar não vai mudar a sua vida, mas como você dar no altar, como você entrega no altar, é aí que está toda a diferença. Diga glória a Deus. Então fala para o seu irmão: a partir de hoje, dizime e oferte conforme Abel. Igualzinho ele. É para dizimar e ofertar como Abel, porque existe Caim nos dias de hoje ainda, e é por conta disso que tem muita gente que está como ele. Como é que o Caim ficou, pessoal? Aí diz que, vamos lá de novo, versículo 4: Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel. Diga glória a Deus. A partir de hoje, que Deus fique contente com aquilo que você está colocando no altar para Ele. Amém? Ou você não vai colocar mais nada agora que eu falei? Aí que não vai virar nada, irmão. Porque a bênção está na obediência. E olha, eu vou falar uma coisa, e vou falar mesmo. Estamos passando esse fevereiro e março, quase não conseguimos, mas Deus é bom, porque muitos dessa igreja só estão vindo e ó, comendo a palavra, pegando o entendimento, recebendo as orações do pastor, e na hora que Deus fala: olha, não estou te abençoando tanto? Tá, eu estou bem, pastor, eu estou bem, Jesus, nossa, eu estou muito bem aqui na igreja, ai, eu estou tão feliz, só se alimentando. E aí Deus fala assim: então pega um pouco daquilo que eu te dei, que é só 10%, e uma oferta que for prosperidade, e coloca no altar. Ah, não, Deus, não dá não, tem uma família para cuidar. Eu acho que no mínimo a pessoa tinha que pensar: se eu sou contra o dízimo, por que eu vou numa igreja que o que mantém ela é o dízimo? Você está numa cadeira que foi o dízimo que comprou. Você está pisando num chão aí, e esse piso foi nós que colocamos. Você está dentro de um salão que é o dízimo e a oferta que paga o aluguel para ficar aqui aberto. Você está ouvindo a palavra de um pastor que é dízimo e oferta que mantém esse pastor para estar aqui dia e noite disponível para pregar e te ensinar a palavra. E é bíblico, para quem não sabe, leia a Bíblia, você vai ver. Não é ladrão não, isso aqui é trabalho. Eu não estou aqui de férias, eu estou aqui trabalhando, isso aqui é um trabalho. Sou psicólogo, administrador, professor, sou tudo ao mesmo tempo.
É um trabalho. Amém? Ainda que muitos não vejam assim. Aí quando vira pastor, você vai ver se não é um trabalho. E é mais do que muitos aí. Posso dizer que é mais às vezes do que carregar bloco. Não é fácil não, meu irmão. Porque o trabalho de carregar bloco aqui, ó, você carrega, cansa, mas você deita e passa. Agora aqui, meu Deus do céu, se não for Jesus para cuidar da minha cabeça, dá um nó aqui dentro. Você está entendendo a palavra, sim ou não? Fala para o seu irmão, não seja Caim. Fala para ele, seja como Abel. Amém? Faça sempre o seu melhor para Deus. Ele teve o cuidado de separar o melhor, mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Aí Caim ficou furioso e fechou a cara. Você acredita? Você acredita nisso? E tem crente assim hoje? Tem crente que quando o irmão conta o testemunho, ele fecha a cara. Sério, fica bravo. Como é que Deus abençoa ele e não me abençoa? Como é que Deus dá para ele e não dá para mim? Ué, porque você não faz o que o Abel faz. Tu faz o que Caim faz, de qualquer jeito. É o caso de muitas pessoas. Foi o caso de Caim. Mas eu também dei oferta. Mas você não deu como Abel. Você não teve o cuidado de dar o melhor. Você pegou alguns produtos lá da terra, falou, vou dar isso aqui para Deus. Irmão, é para Deus. Não dá para ser de qualquer jeito. Tem que ser o melhor. Amém, pessoal? Eu toco aqui de qualquer jeito? Os irmãos que cantam aqui cantam de qualquer jeito? Eu faço culto de qualquer jeito? Eu me visto para pregar para você de qualquer jeito? Porque é para Deus. Tem que ser o melhor. Cheguei na igreja aqui e eu vi que não estava tão bom como deveria estar a estrutura. Eu falei, não, Deus, vamos reformar. Em nome de Jesus. Primeiro eu queria outro salão, não conseguimos. Outro salão melhor e mais barato. Falei, então, vamos reformar isso aqui. Por quê? Porque é para Deus. Tem que ser o melhor. Amém? Tinha uma cadeira que é parecida com essa, que ela custa R$90 o assento. Mas esta custa 135 o assento. Ou seja, só de cadeira tem R$13.500 aqui nessa igreja. Só de cadeira. Foi R$135 cada assento desse. Mas tinha de 90. Tinha ou não tinha? Meu Deus do céu. Vamos lá. Mas por que eu peguei essa? Porque essa era a melhor. Então eu falei, vamos pegar a melhor. Aí eu falei para ele assim, ó. Eu falei, rapaz, sabe o que eu queria? O logo da igreja. O logo da igreja atrás das cadeiras. Ia ficar legal. Ele, pastor, aí aumenta o preço. Eu falei, quanto? Aí por isso saiu 135, era 130. Ele falou, cada cadeira bordada, que foi bordado isso aí, ele falou R$5 cada cadeira. Eu falei, vamos fazer então. Não tem problema? Amém? É o melhor. Diga glória a Deus, pessoal. Tem que ser o melhor. É o melhor som. Daqui a pouco vai ser o melhor ar-condicionado. Nós vamos colocar aqui, em nome de Jesus. E daqui a pouco vamos comprar um melhor prédio, um melhor terreno. Diga glória a Deus. Deus vai fazer, vai ou não vai? E vai ser através de mim e de você. É com a nossa fé que nós vamos chegar lá. Então não seja Caim, seja um Abel. Porque o Caim, Deus não aceitou, e aí rejeitou Caim a sua oferta, e Caim ficou o quê? Furioso e fechou o quê? Igual criança, emburrado. Deus não aceitou a minha oferta. Eu que tive a ideia. Meu irmão foi de enxerido, e ele que, Deus que é contente com ele, e a minha, Deus desprezou, nem olhou. Mas ele fez o melhor. Aí Deus fala para ele, então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria o quê? Sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo. Deus avisou, ele quer dominar você. Mas você precisa vencê-lo. Mas ele não quis vencer.
ele ficou com raiva. Versículo 8. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e aí começou o primeiro homicídio, e está até hoje essa violência no mundo. Por besteira, pelo erro da própria pessoa, que não fez o melhor. E aí fica de carão. Pergunta para o seu irmão: vai ficar até quando de carão? Deus quer colocar um sorriso em você. Quando, pastor? Porque eu faço e faço e faço para Deus e não vejo Deus abençoar. Quando você aprender a fazer o seu melhor. Faça o melhor como Abel. Porque o nome dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, não está o nome de Caim, está o nome de Abel. No céu tem uma lista também daqueles que vão vencer e ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Seu nome tem que estar lá, e para estar lá tem que ser uma pessoa de fé. É a fé que faz você dar o melhor. Ninguém dá dízimo e oferta porque está sobrando, meu irmão. Ninguém dá dízimo e oferta porque está por cima da carne seca. A gente dá porque tem fé. Porque se você for olhar na calculadora, vai faltar. Mas pela fé você fala: Senhor, eu vou dar. E eu creio que o Senhor vai abrir as janelas do céu. O Senhor vai derramar bênçãos. E eu vou viver uma abastança. Amém. Se o negócio está pouco ainda, você fala: pastor, meu recurso é muito pequeno. Então sai de Malaquias 3 e vai para o livro de Mateus. 5 pães e 2 peixinhos, que alimentaram 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos. O nosso Deus faz. Diga glória a Deus. Mas tem que ter o que, igreja? Foi pela fé que Abel venceu. É pela fé que você vai vencer também. Tem que ter essa fé de fazer o melhor para Deus, sem pensar assim: mas se eu der vai faltar. Então você não tem fé. Quem tem fé, ele dá, ele sabe: não vai faltar, porque eu estou fazendo o meu melhor. Abel não deu o seu tudo, ele deu o seu melhor. Deus não quer o seu tudo, ele quer o seu melhor. O seu coração ele quer todo, mas a oferta, o dízimo, ele quer aquilo que ele pediu para manter a pregação do evangelho e para abençoar a sua vida. Amém, pessoal? Se você der ouvido a essa palavra e praticar pela fé nessa palavra em Deus, ele vai abençoar você. Você vai começar a viver uma vida financeira extraordinária. Mas enquanto você não crê nisso e der igual Caim, Deus vai te desprezar. Deus não entende, não. O compromisso dele é a palavra. Quem falou que Deus entende mentiu para você. Porque eu nunca vi Deus falando assim: você pecou, mas eu te entendo. Você não fez o que eu mandei, mas eu te compreendo, é muito difícil. Não. Você não fez? O que Deus fazia? Deus me ajuda. Vai obedecer? Deus não dá. Você já fez isso com seu filho? Você já fez isso com seu filho? Como não? Tá de castigo. Mãe, eu não vou fazer mais. Fica aí. Mãe, fica aí. Aí você vai lá. Você vai obedecer? Não sabe? Então fica aí ainda. É assim ou não é? Deus está tendo que te tratar igual criança. Tu não quer obedecer? Aí fica igual Caim, carrancudo. E aí, irmão, minha oração, o escudo da fé, o azeite, o óleo, a pedra de Davi, seja o que for que eu te entregar, o azeite de Israel, não vai virar nada. Porque a obediência, ela está acima daquilo que você anda fazendo. Se você recebe a oração aqui, mas faz o errado, a oração foi anulada. Para a oração funcionar, tem que estar junto com a obediência. Diga glória a Deus. Mas não parou por aí não. Volta para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11.
versículo 6. Versículos 5 e 6. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. O que diz aí Hebreus 11, versículos 5 e 6? Diz assim: pela fé, quem, pessoal? Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Na linguagem de hoje, foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Diga glória a Deus, igreja. As escrituras sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado. Não foi um dia que ele agradou a Deus, ele vivia agradando a Deus. Por isso que em vez dele morrer, Deus falou: não, eu vou trazer você sem morrer, você não vai ver a morte, você vai vir direto. Diga glória a Deus. Por isso, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Você vai vencer, mas é pela a minha, a sua. Eu estou aqui com fé. Você veio com fé, está com fé, então vai funcionar. Mas se não ter fé, não funciona. Tem que ter a fé de Abel de fazer o melhor. E tem que ter a fé de Enoque, de você ser fiel a Deus. Amém? Porque nós vamos ver isso. Volta para Gênesis lá. Nós estamos vendo os heróis da fé. Esses foram os dois iniciantes aí, né? Podemos dizer assim, que começaram a vencer. Diga glória a Deus, igreja. Olha o que diz aí. Gênesis, capítulo 4, e agora o versículo 25. Caim matou Abel e o negócio ficou feio. Depois você lê toda a história. Mas resumindo, ele saiu fugido e viveu fugindo a vida toda. Ele só não morreu, né, que alguém matou ele, porque Deus fez uma marca nele, que ninguém poderia matá-lo, senão, se alguém matasse, iria morrer 7 pessoas da família. E se matasse os descendentes dele, ia aumentando, 70 vezes 7 até da família da pessoa. Então, por conta disso, eles viveram. Mas, nessa tragédia que aconteceu na família de Adão e Eva, Deus ele dá um outro filho para Adão e Eva, aonde esse filho se tornou uma descendência abençoada, e Deus abençoou de grande maneira. Olha o que diz aí. Gênesis capítulo 4, 25, diz assim: Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho, e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Mas a tradução que estamos acostumados, ela fala uma coisa importante. Eu uso as duas porque nos ensina mais. E diz: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então, depois que esse filho nasceu, vamos lá, se começou a invocar o nome, ou seja, até ali ninguém orava mais. Mas depois dele, quando nasceu, Sete falou: agora nós vamos começar a invocar o nome do Senhor.
Para quê? Para mudar a história da nossa família. Não vai ter mais Caim aqui. Vai ter só pessoa fiel a Deus. Amém? E essa fé deles invocar o Senhor fez de geração em geração nascer filhos e filhas, e foi nascendo, ó, nasceu e nasceu. Olha só, capítulo 5 agora, de Gênesis. Nasceu e nasceu. Só que todos eles nasceram, viveram, geraram filhos e morreram. Aí nasceu, viveu, fez um filho, morreu. E foi assim. Você quer nascer, viver, fazer um filho e só morrer? Não, irmão, você tem que deixar seu legado aqui, você tem que deixar história para a sua família. Amém? Tem que ir embora, mas o seu nome continuar aqui, sendo falado, olha, aquela pessoa era de Deus, meu pai, meu avô, meu tataravô. Olha, eu não conheci meu tataravô, mas o meu pai fala muito dele. Amém? Que era um homem de Deus, da minha tataravó, que era a mulher de Deus. Nós temos que deixar o legado. Amém, pessoal? Olha só, quanta gente nasceu, e morreu, até que no versículo 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com quem? Se você ler toda a genealogia ali, nenhum andou com Deus, até que chegou em Enoque. Um invocou, mas não andava com Deus, só orava. Não adianta só orar, você tem que andar com Deus. E aí andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos e gerou filhos. E foram todos os dias de Enoque, quanto tempo? 365 anos. E o pessoal fala que, como é que fala? Que o pessoal está vivendo mais hoje, né? Eles não falam isso? Por isso que aumentou a idade de aposentar, que o pessoal está vivendo mais hoje. E nessa época aqui, 365 anos vamos viver, irmão. Diga glória a Deus. É tempo demais. E andou Enoque com quem? E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Por isso que o nome de Enoque está lá. Você vê, vem Abel e depois Enoque. E os outros só nasceram e morreram. Nasceram e morreram, nasceram e morreram. Tu já nasceu. Quer agora morrer? Só. Ó, nasceu fulano ali e morreu. Acabou. O que fez da vida? Nada. Nasceu, morreu. Nasceu, comeu chocolate, deu trabalho para os outros. Deixou dívida e morreu essa praga. Enoque não. Abel não só morreu, deixou o legado dele. Eu fiz o meu melhor. Enoque, eu andei com Deus e por isso nem a morte eu vi. Eu fui direto para o céu, ó. Só. Deus vem para cá, Enoque, ele voou. Nem enterrado foi. Diga glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Você tem que ser um herói da fé de 2022. Para isso, fala para o seu irmão, faça o melhor como Abel. Não, fala direito, fala para ele, faça o melhor como Abel e seja fiel como Enoque. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Assim você vai ser uma pessoa de fé. Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.